Para explicar tudo sobre essa alimentação natural para os nossos queridos pets, vamos conversar com a doutora Patrine Ibrahim. Patrine, muito obrigada pela sua participação. Olá, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Tá bom? Fala pra gente, qual é a alimentação mais adequada para o pet? Bom, em primeiro lugar, eu trabalho exclusivamente com a alimentação natural. Né? Então, a alimentação natural é quando a gente não oferece nenhum tipo de alimento industrializado para o nosso pet e oferece só comida de verdade. Né? Então, é quando a gente para de oferecer aquele alimento famoso, né? A ração, que tomou uma grande proporção nos últimos anos aí. A gente sabe que a ração chegou para a gente tem pelo menos aí uns 200 anos, né? Mas a gente domestica esses animais, cães e gatos principalmente, há mais de 30 mil anos. Então, como eles viviam antes, né? E aí, eu costumo dizer que as clínicas veterinárias estão lotadas. Né? Você mesmo já me mencionou problemas de saúde com seus pets e tudo mais. Então, isso é muito comum de acontecer. Hoje, a minha maior casuística de atendimento, sem dúvidas, são aqueles pets que já têm algum problema de saúde. E aí, nada resolveu, já passou por todos os tipos de especialistas, e aí procura lá, o que vai resolver tal coisa? Muda a alimentação. E aí essa pessoa chega para mim. Raros são os casos onde a pessoa já quer fazer alimentação natural desde que é filhotinho, mas eu acho que isso está ganhando uma proporção grande agora. E quais são as opções que a gente pode dar? Porque assim, eu, por exemplo, eu dou ração para os meus. Na casa da minha mãe, que ela também tem pet, ela já dá o franguinho com arroz integral. São luxuosos os cachorros. Aí ela fala, não vou dar isso, porque isso adoece o cão. Existe em toda uma crença, né? Tem a linha que segue que a ração é o alimento ideal e tem a da alimentação natural que acha que é o ideal. Como justificar isso? Como viver assim? Bom, existem, assim, eu acho interessante falar sobre as principais diferenças, né, entre os dois tipos de alimentação. Sim. Então, eu costumo dizer que o veterinário ele é o único profissional da saúde que manda seus pacientes viverem exclusivamente de um alimento industrializado e ultraprocessado, que é a ração. Né? Então, nenhum outro profissional da saúde você jamais falaria para os seus pacientes viverem disso. Ninguém manda comprar papinha, prefere que faça. Exatamente. A ração, de fato, é muito prática, né? Mas as principais diferenças ali, eu gosto de pontuar 3 coisas. Em primeiro lugar, todos os aditivos químicos que tem ali na ração. Então, a gente não vai ter isso na alimentação natural. Na alimentação natural, a gente vai usar comida de verdade, o que a gente comeria, só que, obviamente, numa proporção diferente ali para aqueles pets. Você trouxe até umas fotos, não foi? Sim, vamos dar uma olhadinha, vamos conferir. Solta o VT. Pode falar. Aí são 2 tipos de alimentação natural diferentes, tá? A gente tem ali a alimentação natural cozida, que é a fotinha de baixo, e tem a crua com ossos, que é a fotinha de cima. Porque como a gente falou também sobre individualidades, né? Eu tenho 2 cães em casa, e há um tempo atrás, um deles não fazia a alimentação natural crua, ele não aceitava. Então, ele fazia cozida. Então, por isso essa diferença. Eu tinha um trabalho de fazer 2 diferentes. Muito legal. Bom, aí ele está fazendo a alimentação natural crua com ossos. Tá? E as pessoas têm muito medo dos ossos, né? É isso que eu ia falar, de atravessar. Como é que exatamente. E principalmente, isso aí é uma coxinha de pato. As pessoas têm muito medo dos ossos. E, na verdade, ossos são a principal fonte de cálcio de carnívoros na natureza há milênios. Por que a gente tem medo de dar osso para um animal que é carnívoro? Na realidade, o que acontece é que as pessoas acostumaram a dar ossos, aquele assim, fez um churrasco, come a coxinha e dá o osso que sobrou para o cachorro. Só que eles foram feitos para digerir ossos crus e não ossos que passaram por qualquer tipo de aquecimento. Tá? Então, o osso que foi cozido, que foi assado, que foi frito, então, que foi, enfim, qualquer coisa. Quando a gente aquece um osso, a gente muda a estrutura do colágeno desse osso e ele torna a ser quebradiço. Né? Então, aí eles não conseguem mais digerir, pode perfurar estômago, pode perfurar intestino. Então, enfim, o modo correto de oferecer ossos para animais carnívoros é o modo que eles comeriam se estivessem na natureza. Crus, né? Costumo dizer que nós somos a única espécie que cozinhamos os alimentos. Todo o resto da natureza come tudo cru. Né? E ainda assim as pessoas têm medo de dar comida crua para os seus cães. Olha esse ovo. Isso embaixo é iogurte e em cima tem um ovinho cru. Ali por cima. Posso fazer uma pergunta? Claro, e a salmonela no ovo cru? Essa pergunta é clássica, né? A salmonela no ovo cru. Que eu queria. Pergunta de médico, né? Não é só de médico, não. Tem muita gente que pergunta isso. Isso é clássico, assim. É só abrir a caixinha lá de pergunta no Instagram, essa vem.
é certo, né? Eu tenho até um destaque lá, assim, ovo cru, porque essa é muito clássica. É o the best. O que acontece os nossos carnívoros de estimação, né, que é o que a gente tem dentro de casa, eles têm salmonela vivendo em harmonia no trato gastrointestinal, tá? Então, tem um estudo, nem é tão recente assim, mas ele mostra pra gente que animais que são alimentados exclusivamente com ração, eles liberam mais salmonela do que animais que fazem alimentação crua. Tá? Então, a salmonela, para eles, não é patogênica. A não ser que eles estejam imunodeprimidos por algum motivo. Tá? Mas, naturalmente, assim, a gente tem um animal saudável, enfim, que já faz uma alimentação natural, o sistema imunológico já está lá no alto. Então, assim, qual a chance de um ovo cru fazer mal para ele? Né? Absolutamente nenhuma. Então, a gente não se preocupa com salmonela, não. Tá? E para a gente oferecer as carnes cruas, né, de forma segura, a gente faz o congelamento profilático dessas carnes. Então, cada tipo de carne vai ter o seu tempo específico de congelamento para a gente poder oferecer de forma segura. Tá? Então, o que o congelamento profilático faz? Ele inibe ou ele mata possíveis protozoários ou verminoses que tenham ali naquela carne. Tá? Então, por exemplo, o frango tem que ficar congelado pelo menos 24 horas antes da gente oferecer. A carne bovina são 3 dias. Então, cada carne aí vai ter o seu tempo de congelamento para a gente oferecer com segurança. Que barato. E quais são os alimentos que a gente não deve oferecer? Bom, na minha opinião, alimentos industrializados de forma alguma, né? Então, claro que esporadicamente, eu quero oferecer um petisco. Bom, pão francês, né? A polêmica da vida, né? Todo mundo quer dar um pedacinho de pão. Porque os meus eu tô comendo, eles estão assim, ó. Exatamente. Ela falou a mesma coisa. Exatamente. Gente, o pão francês. Bom, se o cão come ração, em primeiro lugar, ele já está ingerindo um excesso absurdo de carboidrato. Né? Então, não faz sentido a gente oferecer mais carboidrato ainda para um animal que é carnívoro. Né? Então, ele já tem excesso de farinha na alimentação e aí a gente vai lá e dá mais farinha, né? Que é o pedacinho de pão. Mas eu não gosto de tirar esse ato de vocês, porque ele não está ali esperando o pão, ele está ali esperando qualquer coisa que você for dar. Eu falo que isso é clássico, toda consulta aparece alguém falando isso, mas a minha mãe, mas eu... Minha mãe fala assim, não faz isso, minha filha, você vai deixar eles cegos logo. Eu digo, tadinhos, mãe. Então, o que acontece? Eu falo para vocês não deixarem de dar petiscos, mas trocarem o que vocês estão dando. Né? Então, é muito mais interessante você dar um pedacinho de ovo cozido do que um pedaço de pão. Né? Eu falo, o problema é o café da manhã, então no café da manhã tem pão. Cozinha um ovinho pro seu cachorro, bota ele do lado junto. Gente, ele é fitness. Então, exatamente. Tá melhor que eu. Nem a gente deveria comer pão, né? Pois é, eu tinha que estar na proteína, né, irmão? Bota a proteína. Então troca até o seu café da manhã. Pois é. Mas olha, e as frutas? Tem alguma que faça mal ao animal? Tem, a gente tem as frutas tóxicas, tá? A gente não pode oferecer uva, carambola e açaí para eles, de forma alguma. Bom, elas são nefrotóxicas, elas são tóxicas para os rins deles, tá? Então, essas frutas a gente não pode oferecer. As demais frutas, é aquele negócio assim, faz mal? Não faz mal. Precisa? Também não precisa, né? São animais carnívoros, exatamente. Mas todo mundo dá aquele pedacinho de banana pro cachorro, né? Óbvio. Então, a banana, a maçãzinha. Ainda vai com a vitamina. Exatamente, o pedacinho de manga. As pessoas dão mesmo, eu sei que dão. Eu falo, vocês não me enganam, eu sei que vocês não tem problema. Tô vendo pela carinha dele feliz. Ele comeu agora uma manguinha. Exatamente. Come verdura. E aí eu peço para vocês escolherem como uma melhor opção as frutas que têm um baixo índice glicêmico. Então, aquelas frutas que têm menos açúcar. Né? Então, escolhe ali um morango, ou uma tangerina, ou um mirtilo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas, enfim. Se vocês querem dar fruta, né, escolham umas opções melhores, assim. Então, os meus cães não aceitam fruta. Eles têm pavor de fruta. Eles falam não. Preferem um ovinho. Não, gente, o cachorro que vai preferir comer uma fruta do lado de um pescoço de frango, pelo amor de Deus, né? Até o faro fica doido, né? É verdade. Eu adorei. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. Volte mais vezes. A gente tem muito o que falar. A gente pode até fazer um programa exatamente falando das doenças que mais acometem os animais, os pets, essa alimentação, fazer um calendáriozinho. Por exemplo, às vezes o meu mesmo, eu dou ração, mas ele está um porco. Você tem que fazer uma restrição calórica. Só que 1 quilo de ração tem em torno de 4.000 calorias. Então, assim, ele tem que comer isso aqui para emagrecer. Então, impossível não passar fome. Né? É basicamente isso. Muito obrigada, viu?